Você já parou para pensar que talvez o futuro não seja apenas uma sucessão de dias comuns, mas sim um mapa cuidadosamente traçado, onde cada linha e cada marca revelam verdades que a maioria de nós ainda não está preparada para enxergar? Em 1945, enquanto o mundo celebrava o fim de uma guerra devastadora, um homem adormecia em seu consultório na Virgínia e, naquele estado peculiar entre o sono e a vigília, acessava dimensões de conhecimento que desafiavam toda a lógica. Edgar Cayce, o chamado Profeta Adormecido, não era um vidente comum que fazia previsões vagas sobre o futuro distante. Era um canal de informações tão precisas sobre o corpo humano, sobre civilizações perdidas e sobre os caminhos da humanidade, que médicos, cientistas e buscadores espirituais vinham de todos os cantos do planeta para ouvi-lo. E quando esse homem, em seus mais de 14 mil registros de leituras psíquicas, apontou para o ano de 2026, ele não estava falando de um futuro qualquer. Ele estava revelando um ponto de inflexão na história humana, um momento em que tudo o que conhecemos sobre nosso planeta, nossa consciência e nosso destino coletivo seria colocado à prova de formas que jamais imaginaríamos. Mas o que torna essa previsão tão diferente das outras? Por que 2026 não é apenas mais um ano no calendário, mas sim o ano em que antigas profecias, mapas ocultos e sinais da própria Terra começam a convergir em uma única mensagem impossível de ignorar? Cayce falava de mudanças geológicas dramáticas, de um despertar espiritual sem precedentes e de revelações que transformariam completamente nossa compreensão sobre quem realmente somos e de onde viemos. Ele mencionou terras que emergiriam dos oceanos, segredos guardados sob as areias do Egito que finalmente veriam a luz, e uma nova era onde a humanidade precisaria escolher entre a evolução consciente ou a repetição de erros ancestrais. E agora, enquanto nos aproximamos dessa data profetizada há mais de 80 anos atrás, sinais estranhos começam a aparecer. Eventos climáticos desafiam explicações científicas, descobertas arqueológicas contradizem tudo o que aprendemos nos livros de história, e uma sensação coletiva de que algo monumentalmente importante está prestes a acontecer toma conta daqueles que têm olhos para ver. O que Edgar Cayce realmente viu quando fechou seus olhos e adentrou aquele estado místico? Que mapa proibido ele acessou e por que essa informação foi mantida nas sombras por tanto tempo? Imagine um homem que nunca estudou medicina, mas que conseguia diagnosticar doenças complexas enquanto dormia, prescrevendo tratamentos que salvavam vidas quando os melhores médicos já haviam desistido. Edgar Cayce não era um místico excêntrico que vivia isolado em montanhas distantes, mas sim um fotógrafo comum de Kentucky, um homem de família profundamente religioso que descobriu por acidente um dom que transformaria sua vida em um enigma científico e espiritual. Aos 21 anos, quando perdeu temporariamente a voz, os médicos não conseguiram ajudá-lo. Foi então que, sob hipnose, algo extraordinário aconteceu. Ele entrou em um estado de transe e diagnosticou a própria condição, prescrevendo o tratamento que o curou completamente. Aquele não foi apenas o início de sua jornada como o profeta adormecido, mas o despertar de uma capacidade que desafiaria tudo o que a ciência da época compreendia sobre a mente humana e o acesso à informação. Durante mais de 40 anos, Cayce realizou milhares de leituras psíquicas e o que tornava seu trabalho genuinamente impressionante não era apenas a quantidade, mas a precisão cirúrgica de suas revelações. Ele falava sobre a anatomia humana com uma exatidão que deixava médicos perplexos. Descrevia tratamentos que só seriam validados pela medicina décadas depois e acessava informações sobre a vida de pessoas que ele nunca havia conhecido, em lugares onde nunca havia estado. Havia uma metodologia em seu processo. Ele se deitava, colocava as mãos sobre o abdômen, entrava em um sono profundo e então uma voz emergia dele, clara e autoritativa, respondendo perguntas com uma sabedoria que parecia vir de dimensões além do tempo e do espaço. E quanto mais fundo ele mergulhava nesse estado alterado de consciência, mais informações extraordinárias começavam a fluir, não apenas sobre saúde física, mas sobre a história oculta da humanidade, sobre vidas passadas, sobre continentes perdidos e sobre o futuro que nos aguardava.
Mas havia algo ainda mais fascinante nos registros de Casey. Suas previsões não eram apenas acertos aleatórios de eventos futuros, mas sim um mapa detalhado de transformações planetárias e espirituais interconectadas. Ele previu a Grande Depressão, alertou sobre conflitos mundiais antes que eclodissem, falou sobre a descoberta dos manuscritos do Mar Morto décadas antes de sua revelação ao mundo e mencionou mudanças geológicas que pareciam impossíveis na época, mas que hoje começam a fazer um sentido perturbador. Quando Casey falava sobre o futuro, ele não estava simplesmente prevendo eventos isolados como um vidente comum que joga números ao acaso. Ele estava descrevendo um processo evolutivo da própria Terra e da consciência humana, onde cada acontecimento era uma peça de um quebra-cabeça cósmico muito maior, onde o planeta e seus habitantes estavam destinados a passar por uma transformação tão profunda que mudaria fundamentalmente nossa compreensão sobre a realidade. E é exatamente aqui que 2026 se torna mais do que apenas uma data no calendário. Casey, em suas leituras mais profundas, falou sobre este período como um momento de convergência, quando linhas de tempo antigas e futuras se encontrariam, quando verdades escondidas emergiriam das profundezas da Terra e do oceano, e quando a humanidade seria confrontada com uma escolha inevitável: evoluir conscientemente para uma nova era de compreensão espiritual ou repetir os mesmos erros catastróficos que levaram ao fim de civilizações anteriores. Ele não via o futuro como algo fixo e imutável, mas como um campo de probabilidades moldado pelas escolhas coletivas da humanidade. E as probabilidades que ele viu para 2026 não eram suaves ou gradualmente progressivas, eram dramáticas, transformadoras e absolutamente impossíveis de ignorar. Nas leituras mais enigmáticas de Casey, aquelas que foram guardadas com especial cuidado pela Associação para Pesquisa e Iluminação, há referências diretas a mudanças geofísicas monumentais que começariam a se manifestar de forma mais intensa no período entre 2025 e 2028. Ele falou sobre a quebra da porção ocidental dos Estados Unidos, sobre terras que emergiriam no Atlântico Norte, sobre transformações no Japão que fariam grande parte do país submergir e sobre o surgimento de antigas terras no Pacífico. Essas não eram previsões feitas levianamente ou de forma vaga, como tantas profecias que circulam por aí. Casey fornecia detalhes geográficos específicos, mencionava conexões entre atividades vulcânicas em diferentes partes do planeta e explicava que essas mudanças não seriam punições divinas, mas sim ajustes naturais na consciência e no corpo físico da própria Terra, que ele via como um ser vivo e responsivo. O que torna essas previsões particularmente inquietantes agora é que padrões estranhos começaram a emergir na última década, padrões que os cientistas têm dificuldade em explicar usando apenas modelos convencionais. A atividade sísmica em regiões do Anel de Fogo do Pacífico tem aumentado de forma não linear, com terremotos ocorrendo em sequências que parecem comunicar algo entre si, como se a crosta terrestre estivesse respondendo a pressões profundas que vêm se acumulando há muito tempo. Vulcões que permaneceram dormentes por séculos começaram a dar sinais de despertar, e fenômenos magnéticos anômalos têm sido registrados em várias partes do mundo, confundindo especialistas que tentam encaixar essas observações em modelos que não foram feitos para comportamentos planetários tão incomuns. Casey havia dito que quando Etna e Vesúvio entrassem em erupção, isso seria um sinal de que as grandes mudanças estariam próximas, e ambos têm mostrado atividade renovada, como se a Terra estivesse despertando de um longo sono. Mas as mudanças físicas eram apenas metade da visão de Casey sobre 2026. A outra metade, talvez ainda mais significativa, dizia respeito a um despertar espiritual coletivo sem precedentes na história moderna da humanidade. Ele falava sobre o retorno da consciência crística à Terra, não como um evento religioso literal, onde uma figura específica desceria dos céus, mas como uma elevação na frequência vibracional do planeta que permitiria que mais pessoas acessassem estados superiores de consciência, empatia e compreensão intuitiva.
Casey via a evolução espiritual não como um conceito abstrato reservado a monges em mosteiros, mas como um processo tangível de transformação que afetaria a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos uns com os outros. E ele acreditava que esse processo se aceleraria dramaticamente em torno de 2026, quando portais de conhecimento antigo seriam reabertos e a humanidade teria acesso a sabedorias que foram deliberadamente ocultadas ou esquecidas. Entre essas revelações futuras, uma se destacava com particular importância nas leituras de Casey, a descoberta do que ele chamava de Salão dos Registros, uma câmara subterrânea localizada entre a Esfinge e o rio Nilo, no Egito, contendo registros completos da civilização Atlante, incluindo tecnologias avançadas, conhecimentos sobre a natureza da consciência e da realidade e mapas detalhados mostrando como o mundo era antes dos grandes cataclismos que reconfiguraram o planeta. Ele foi extremamente específico sobre isso, afirmando que essa câmara seria encontrada quando a humanidade estivesse pronta para lidar com essas informações de forma responsável, e que o momento dessa descoberta coincidiria com uma mudança fundamental na consciência coletiva. A existência desse Salão dos Registros sempre foi tratada como mito ou fantasia pelos acadêmicos tradicionais, mas recentes escaneamentos sísmicos e tecnologia de radar penetrante no solo detectaram anomalias inexplicáveis exatamente onde Casey disse que estariam. Câmaras e túneis que oficialmente não deveriam existir, mas que estão lá, esperando serem abertas. A narrativa sobre Atlântida que Casey compartilhou durante seus transes era radicalmente diferente de qualquer versão mitológica ou filosófica que tínhamos antes. Ele não falava de Atlântida como uma metáfora de Platão ou uma lenda esquecida, mas como uma civilização histórica real que existiu por milhares de anos, atingindo níveis de desenvolvimento tecnológico e espiritual que rivalizam ou superam nossa era atual. Segundo suas leituras, os Atlantes haviam dominado o uso de cristais gigantescos para gerar energia limpa e ilimitada. Tinham desenvolvido veículos voadores movidos por forças que não dependiam de combustíveis fósseis e compreendiam profundamente as leis da manifestação consciente, usando o poder da mente focada para moldar a matéria física. Mas esse conhecimento imenso não veio acompanhado de sabedoria espiritual equivalente em todos os setores da sociedade, e foi exatamente esse desequilíbrio entre poder tecnológico e maturidade espiritual que levou à destruição da própria civilização. Casey descrevia duas facções principais em Atlântida durante seus últimos dias: os filhos da Lei do Um, que buscavam viver em harmonia com as leis universais e usar a tecnologia para o benefício de todos, e os filhos de Belial, que viam o poder como algo a ser explorado para ganho pessoal e controle sobre outros. Essa divisão criou tensões crescentes que, eventualmente, levaram ao uso irresponsável das poderosas ferramentas energéticas que os Atlantes haviam desenvolvido, particularmente o que Casey chamava de Tuaoi, ou Pedra de Fogo, um cristal massivo capaz de concentrar e direcionar energias cósmicas. O uso descontrolado desse cristal causou instabilidades no núcleo da Terra, desencadeando uma série de cataclismos que culminaram em 3 grandes destruições, sendo a última por volta de 10.500 anos antes de Cristo, quando o continente finalmente afundou no oceano, deixando apenas ilhas remanescentes, como as Bahamas e partes do Caribe. Antes do colapso final, grupos de Atlantes iluminados fugiram para diferentes partes do mundo, levando consigo conhecimentos e artefatos que plantariam as sementes de novas civilizações, no Egito, na América Central e em outras regiões. E aqui está a conexão crucial com 2026. Casey afirmou repetidamente que muitas das almas que viveram em Atlântida estariam reencarnando massivamente durante este período específico,
trazendo consigo memórias inconscientes daquele tempo e uma oportunidade kármica de corrigir os erros do passado. Ele via a situação atual da humanidade como estranhamente paralela aos últimos dias de Atlântida, onde novamente temos acesso a tecnologias poderosas, desde energia nuclear até inteligência artificial e manipulação genética, mas enfrentamos as mesmas questões fundamentais sobre como usar esse poder de forma responsável. A reencarnação em massa de almas atlantes não seria coincidência, mas sim parte de um plano evolutivo maior, onde essas consciências teriam uma segunda chance de fazer escolhas diferentes, de priorizar a sabedoria espiritual junto com o avanço tecnológico e de evitar repetir o mesmo destino catastrófico que levou ao fim de sua civilização anterior. O conceito de karma coletivo era central no pensamento de Cayce, e ele via 2026 como um ponto de ajuste kármico, não apenas individual, mas planetário. Ele ensinava que a Terra é uma escola para o desenvolvimento da alma, onde cada vida é uma oportunidade de aprender lições específicas e evoluir em direção à reunião com o divino. As circunstâncias em que nascemos, os desafios que enfrentamos e as pessoas que encontramos não são aleatórios, mas cuidadosamente orquestrados para nos dar exatamente as experiências de que precisamos para nosso crescimento espiritual. E quando uma civilização inteira falha em aprender suas lições, quando o egoísmo supera o amor, quando o poder é usado para dominar em vez de servir, então ajustes mais dramáticos se tornam necessários. Cayce não via esses ajustes como punições, mas como resets naturais, que permitem um novo começo, uma nova oportunidade para acertar. E o ano de 2026, segundo suas visões, marca o início desse período de reset e renovação, onde tudo o que foi construído sobre fundações falsas começaria a desmoronar, enquanto aquilo que foi construído sobre verdade e amor permaneceria firme. Quando Cayce entrava em seus estados mais profundos de transe, ele frequentemente acessava o que chamava de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica onde toda a história do universo, cada pensamento, cada ação, cada experiência de toda a alma que já existiu está registrada em uma dimensão além do tempo e do espaço físicos. Não era memória humana comum ou especulação baseada em conhecimento terreno, mas sim um acesso direto a um campo de informação universal que transcende as limitações do cérebro físico. Através desses registros, ele podia ver não apenas o passado distante de civilizações perdidas, mas também linhas prováveis de futuro baseadas nas energias e escolhas sendo feitas no presente. E o que ele via para o período em torno de 2026 era uma convergência extraordinária de ciclos cósmicos, ciclos terrestres e ciclos de consciência humana, todos se alinhando em um momento único de oportunidade transformacional. Um dos aspectos mais fascinantes e menos compreendidos das leituras de Cayce envolvia sua descrição de uma mudança no eixo magnético da Terra, algo que ele via acontecendo gradualmente ao longo de décadas, mas se acelerando dramaticamente em determinados períodos. Ele não falava apenas de uma inversão geomagnética no sentido científico comum, mas de uma transformação na própria grade energética do planeta, uma rede de linhas de força invisíveis que conectam pontos sagrados ao redor do mundo e influenciam tanto o clima físico quanto o clima emocional e espiritual da humanidade. Essa grade, segundo Cayce, havia sido conscientemente construída e mantida por civilizações antigas que compreendiam a relação íntima entre geometria sagrada, consciência e manifestação física. Quando essa grade está equilibrada, a humanidade prospera espiritualmente e as mudanças terrestres são gentis. Quando está desequilibrada devido à negatividade coletiva, guerras, poluição emocional e física, o planeta responde com ajustes mais dramáticos. Cayce também falava sobre a existência de 3 salões de registros, não apenas um. O primeiro, no Egito, conteria os registros físicos da civilização Atlante, incluindo artefatos tecnológicos, textos escritos e mapas detalhados.
O segundo estaria localizado em algum lugar da península de Yucatán, guardando conhecimentos específicos sobre os atlantes que migraram para as Américas e estabeleceram conexões com as culturas maia e asteca. O terceiro, ainda mais misterioso, estaria em Atlântida submersa, em algum lugar próximo ao que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas, uma área onde anomalias magnéticas e temporais foram frequentemente reportadas. Esses 3 salões, segundo Casey, seriam descobertos em sequência quando a humanidade alcançasse níveis específicos de consciência, e a descoberta do primeiro, no Egito, iniciaria uma cascata de revelações que mudariam completamente nossa compreensão sobre nossas origens, nossa história e nosso potencial futuro. Mas talvez a mensagem mais importante que Casey tentou transmitir sobre 2026 não estava nas profecias dramáticas de mudanças terrestres ou descobertas arqueológicas, mas sim em sua visão sobre o que cada indivíduo poderia fazer para navegar esse período de transformação. Ele repetidamente enfatizava que nenhum evento futuro está completamente fixo, que profecias são avisos sobre probabilidades baseadas em tendências atuais, não decretos imutáveis de um destino pré-determinado. Cada pessoa, através de suas escolhas diárias, pensamentos dominantes e ações motivadas por amor ou medo, contribui para o campo de consciência coletiva que molda a realidade física. Se um número suficiente de pessoas despertasse para sua verdadeira natureza espiritual, praticasse compaixão genuína e trabalhasse ativamente para elevar a frequência vibracional do planeta através de meditação, oração e serviço aos outros, então mesmo as mudanças mais dramáticas poderiam ser suavizadas, transformadas de cataclismos destrutivos em transições mais graduais e menos traumáticas. O conceito de frequência vibracional era fundamental no trabalho de Casey, embora ele tenha usado essa linguagem décadas antes da física quântica e a neurociência começarem a validar aspectos desses ensinamentos. Ele ensinava que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências, desde os átomos que compõem a matéria sólida até os pensamentos que passam por nossas mentes. Emoções negativas, como medo, raiva, inveja e ódio, vibram em frequências mais baixas e densas, enquanto emoções elevadas, como amor, gratidão, compaixão e alegria, vibram em frequências mais altas e leves. A saúde física, segundo Casey, era diretamente influenciada pelo estado vibracional de nossos pensamentos e emoções, e muitas doenças começavam como desequilíbrios energéticos antes de se manifestarem como sintomas físicos. Estender esse princípio para o planeta inteiro, ele via a Terra como respondendo às vibrações coletivas da humanidade, com a saúde do planeta refletindo diretamente a saúde espiritual de seus habitantes. Quando Casey falava sobre 2026 como um ponto de inflexão, ele estava se referindo a uma oportunidade sem precedentes para a humanidade dar um salto quântico em consciência, passando de uma mentalidade baseada em separação, competição e materialismo para uma compreensão profunda de nossa interconexão fundamental com toda a vida. Ele via sinais desse despertar já começando a aparecer. Pessoas de todas as culturas e origens experimentando sincronicidades inexplicáveis, sonhos vívidos que pareciam carregar mensagens significativas, sensações espontâneas de unidade com toda a existência e um anseio crescente por significado e propósito, além das satisfações superficiais que a sociedade moderna oferece. Esses não eram fenômenos aleatórios ou alucinações coletivas, mas sintomas de almas despertando para memórias mais profundas de quem realmente são, onde estiveram antes desta vida e para que vieram aqui agora. A conexão entre mudanças individuais e mudanças planetárias era, para Casey, absolutamente inseparável. Ele rejeitava completamente a ideia de que eventos externos acontecem a nós como vítimas impotentes de forças além de nosso controle. Pelo contrário, ensinava que somos co-criadores ativos de nossa realidade compartilhada, que o mundo externo é um espelho perfeito, refletindo de volta para nós o estado de nossa consciência coletiva.
Se vemos guerras, divisões, catástrofes naturais e sofrimento ao nosso redor, isso não é porque o universo é cruel ou caótico, mas porque estamos projetando para fora os conflitos internos não resolvidos, os medos reprimidos e a desconexão de nossa essência espiritual. A solução, portanto, não pode vir apenas de mudanças políticas ou avanços tecnológicos, embora essas coisas tenham seu lugar. A solução fundamental precisa começar com cada indivíduo fazendo o trabalho interno de cura, integração e elevação de consciência. E é aqui que o verdadeiro significado do mapa proibido se revela, não como algo escondido em cofres secretos ou câmaras subterrâneas, mas como um conhecimento oculto dentro de cada um de nós, esperando ser redescoberto. Casey ensinava que todo ser humano carrega dentro de si a centelha divina, uma conexão direta com a fonte de toda a criação e que essa conexão nunca foi verdadeiramente perdida, apenas esquecida. O mapa para navegar 2026 e os anos seguintes não está desenhado em papéis antigos ou gravados em tábuas de pedra, mas escrito nas profundezas de nossa própria consciência, acessível através do silêncio, da meditação, da prece sincera e da disposição de ouvir a voz suave da intuição que constantemente tenta nos guiar. 2026 representa um momento onde o véu entre os mundos se torna mais fino, onde o acesso a essa sabedoria interna se torna mais fácil para aqueles dispostos a olhar para dentro, e onde as escolhas que fazemos ressoarão não apenas através desta vida, mas através de muitas vidas futuras, moldando o destino coletivo da humanidade por gerações vindouras.